안녕하십니까? Olá, 저는 미국 캔사스에서 온 김윤옥 자매입니다. eu sou a irmã Kim Yoon, que vim da cidade de 예수님 Kansas. 부활하신 이 부활절에 Primeiro, 정말 이렇게 여러분 앞에 서서 간증하게 된 것을 참 eu gostaria de 감사드리고요. agradecer a todos vocês por poder testemunhar nesse momento da Páscoa. Eu glorifico a Jesus que ressuscitou. 내가 다시는 진짜 한국 땅을 Ano 밟을 수 passado, eu pensei, será que eu vou poder voltar a pisar na Coreia? Será que eu vou poder voltar a ver a minha amada família? Eu estava nessa desesperança, mas Jesus 있을까? Cristo 주의 종을 보내셔서 enviou o seu servo para 길로 mim 인도를 하여 주셨습니다. e me conduziu pelo caminho da vida. 정말 2주 전에 Há 2 semanas, 와서 간증을 하라는 그 초대를 받았을 때 eu recebi um convite para vir testemunhar aqui. Na verdade, foi uma surpresa, mas Deus continuamente está me fazendo viver, porque eu tive um coração de que a vontade de Deus era que eu continuasse a viver, por isso eu agradeço a Deus por estar aqui. Por muito tempo eu estava doente, eu acho que mais ou menos uns 10 anos, mas desde um ano atrás, o meu corpo começou a ficar muito doente e trabalhando, e cada vez mais estava difícil de trabalhar. E ano passado, no mês de fevereiro, a minha barriga começou a inchar. E mesmo que eu ficasse sentada, eu não conseguia sentar, não conseguia me deitar, não conseguia comer, não conseguia sentir o cheiro da comida. Eu comecei a ficar com esses sintomas bem graves. Por isso, o meu estômago estava bem ruim e eu fui para o hospital para fazer exame do estômago. E o resultado do exame foi que eu estava com uma bactéria no corpo. E eles me deram um remédio, e depois que eu tomei esse remédio, eu tive um efeito colateral. E quando eu fui para o hospital, eles mandaram eu fazer um raio-x, né? E aí descobriram algo que eu nunca havia imaginado, né? Que eu estava com câncer. Então, embora eu tivesse com a barriga inchada, eu nunca imaginei que aquilo seria um câncer. Então, o médico falou para mim, infelizmente, mas você está com câncer. E no meu coração, veio a desesperança. E eu olhei para minha filha que estava ao meu lado chorando. E eu pensei, é nesse momento difícil que eu tenho que depositar a minha filha para Jesus Cristo, eu tenho que depositar o meu marido para Jesus Cristo. E naquele local, eles já me colocaram numa ambulância e eu fui para um grande hospital e eu fiz uma cirurgia. E antes de fazer a cirurgia, o médico me falou, esse câncer, eu acho que você já está com você há uns 13 anos. Eu acho que eu vou ter que tirar o seu intestino grosso. Se eu não fizer tudo isso, então você só vai poder viver mais 6 meses. Realmente, eu fiquei assim eu não conseguia enxergar nada diante de mim, né? Nossa, eu vivi a minha vida inteira por essa carne, comendo a melhor comida, vestindo a melhor roupa. Tudo que era de melhor eu fiz por essa carne, mas eu vi que eu vivi uma vida sem resultado nenhum, né? Eu fiquei assim muito chateada com isso. E no meu coração, tá, tudo bem, pode tirar tudo, pode cortar tudo, mas só não tira meu intestino delgado, né? Eu implorei para o médico. Então, independente da minha vontade, quando eu olhei para o meu corpo, eu recebi essa cirurgia e depois da cirurgia, o médico me falou, tinha 5 litros de água do seu corpo que a gente teve que tirar e a gente tirou 2 pedaços de câncer do seu corpo. E esse câncer estava
você estava com câncer também no útero, nos ovários, e a gente tirou isso tudo, e agora você tem que fazer quimioterapia e tem que fazer radioterapia também. E sem poder pensar, eu vi que tudo estava acontecendo de uma forma muito rápida. E da Coreia veio a minha irmã Hyeon, porque os meus familiares tiveram pena de mim, né? E o meu irmão mais velho, Kim Soo-yeon, e aí eles se reuniram e decidiram mandar a minha irmã mais nova, né? E eu fiquei muito agradecida. E aí veio a Hyeon, e ela não simplesmente veio, mas ela veio trazendo uma palavra do pastor Oksu Park. E como eu tinha acabado de fazer a cirurgia, então, na verdade, eu nem tinha acordado direito da anestesia. Então, eu não conseguia nem falar direito. Mas dentro da palavra que a Hyeon me falou, a coisa mais importante na vida espiritual é a direção. Eu escutei essa palavra porque ela falou que o pastor Park falou para mim, né? E aí a Hyeon falou para mim, liga para o pastor Park uma vez. Eu pensei, realmente nessa posição de morte, eu queria fazer qualquer coisa, né? Porque eu tinha o coração de querer viver. E aí eu liguei para o pastor Park. E o pastor Park, como todos sabem, ele é bem ocupado e ele não atendeu o telefone. Eu fiquei bem decepcionada. Mas aí, depois, no dia seguinte, eu recebi o telefonema. O pastor me ligou. Quando eu escutei a voz dele, eu fiquei muito agradecida. Uma pessoa falou, né, para mim, falou, não chora, né? Mas cada vez que eu dou esse testemunho, meu coração fica muito emocionado. Eu fico emocionada com o amor de Jesus Cristo, então eu não tenho como deixar de chorar. E aí eu liguei para o pastor Park me ligou e ele falou, irmã Kim, escuta bem. Ele falou várias vezes, escuta bem. Eu fiquei muito agradecida, né, por essa palavra dele, porque na verdade eu não escuto bem. E aí por isso que na Bíblia Jesus Cristo fala, em verdade vos digo, ou senão os que têm ouvidos ouçam, ou seja, porque a gente não ouve. Mas Jesus Cristo falou, Jesus Cristo falou para a gente escutar bem. E como eu estava naquela posição de morte, eu não tinha como não escutar. E a primeira palavra que ele falou foi, Jesus, quando se encontrou com um doente, ele nunca passou reto por um doente. Quando eu escutei essa palavra, no meu coração, eu senti como se tudo tivesse sido resolvido. Porque eu olhei para a minha pessoa, eu também reconheço isso, mas as pessoas que me encontram falam que eu sou muito carnal, né? E não conseguem enxergar nada de Jesus Cristo em mim, nunca fui obediente à igreja, e também eu não era uma pessoa espiritual, né? Mas como o pastor falou que Jesus não passa reto quando vê um doente, então eu fiquei muito agradecida. Então Jesus Cristo, se ele não passa reto, ele também vai me curar e depois ele vai embora, né? E o pastor falou para mim em Efésios capítulo 2. Ele falou, né, que ele morreu pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, né? E eu fiquei muito agradecida. Quando o pastor me ligou, eu não escutei a voz do pastor, eu escutei como se fosse a voz de Jesus Cristo para mim, né? A pessoa que tem pena de um doente, realmente é somente Jesus Cristo. Então, normalmente as pessoas, quando uma pessoa fica com câncer ou uma doença grave, então essa pessoa já não tem muito valor, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que acabam sendo abandonadas por causa disso. Mas, quando eu fiquei doente, eu fiquei muito agradecida porque o servo de Deus me procurou. E, continuamente, ele ficou falando para mim sobre a palavra de Efésios, capítulo 2, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorifique. Realmente, eu, não pela minha obra. Se eu quisesse ser curada pelas minhas obras, eu jamais poderia ser curada. Mas o pastor falou para mim, irmã,
Não olhe para os seus defeitos e para as suas fraquezas. E naquele momento eu aceitei isso. Jesus Cristo, Ele simplesmente me curou, né? E eu podia ficar inexpressivelmente agradecida. Se eu pudesse expressar em palavras, mas eu não tenho como expressar essa gratidão em palavras. E desde então, a palavra que o pastor dizia era automaticamente entrava em mim. E assim, então agora eu estou viva. E aí depois o pastor continuou falando em João capítulo 8, né? Ele falou sobre a mulher surpreendida no ato do adultério. Todas as pedras que voariam para essa mulher, Jesus Cristo fez cair no chão. E aos meus olhos, realmente, Jesus Cristo falando, Ele impediu com que todas aquelas pedras viessem para mim, né? Eu pude ver essa imagem diante dos meus olhos. Então esse câncer também caiu por terra. Então essa quimioterapia, essa dificuldade da quimioterapia, da radioterapia também caíram por terra. Não tinha mais nenhuma dificuldade. Então, o que eu mais tinha medo na quimioterapia era a dor e meus cabelos caírem. Realmente, eu tinha muito medo disso, né? Mas não importa a minha vontade. Eu era um corpo deixado na mão de outras pessoas. Então, não tinha jeito, eu tinha que fazer quimioterapia e outras coisas. Mas escutando essa palavra, no meu coração eu pude ganhar paz. Eu fiquei muito agradecida. E no dia seguinte, eu liguei para o pastor. Pastor, eu realmente estou viva. Eu já estou curada. E o pastor ficou muito feliz. E o meu irmão veio, a minha irmã veio, fez uma comida gostosa para mim. Olha, irmã, essa daqui não é para maldição. Eu fiquei muito feliz também com a vinda da minha irmã aqui. E, conforme planejado, eu queria começar a quimioterapia, mas depois que eu conversei com o pastor, eu comecei a ficar desconfiada do médico. Por isso, esse médico falou, eu vou mandar esse câncer. Foi o médico que desconfiou, né? E ele falou que ia mandar para um hospital maior para poder examinar esse câncer. E aí, depois de 3 semanas, veio o resultado desse câncer. Eu pude receber uma ótima notícia. Aquele câncer, eles pensaram só de uma forma, mas como eram 2 coisas, então o método de tratamento desse câncer seria melhor para mim. Eu tinha que fazer quimioterapia e não precisaria fazer radioterapia. E não por um longo tempo, mas por um curto tempo. Eu fiquei muito agradecida. Deus falou que me conduziria pelo caminho mais abençoado e realmente Ele estava fazendo dessa maneira. Mas Ele falou para eu fazer quimioterapia e conforme esperado, realmente foi difícil. Aquela quimioterapia como se fosse um remédio, como se fosse um veneno entrando no meu corpo, o meu corpo todo tremia. Então, eu fiquei realmente como uma doente bem debilitada. E o médico, ele cortou 19 coisas do meu corpo. E conforme eu desejava, ele falou que não cortou o intestino grosso. Eu fiquei muito agradecida. E assim, eu fiz a quimioterapia. Então, qual foi a dificuldade? Então, essa quimioterapia faz eu ficar enjoada, então é difícil de comer. Então, porque as pessoas não conseguem comer, elas não conseguem acabar nem as sessões de quimioterapia e morrem. Então, o que o pastor falou para mim? Uma mulher, ela estava com dor, mas ela não conseguiu comer porque a comida era sem graça. E ela falou, mas a gente não come porque a comida é gostosa, mas a gente come porque tem que sobreviver. O carro também. E essa gasolina é ruim. E ele joga fora? Não, ele engole a gasolina e trabalha como um carro. Quando eu escutei essa palavra ficou encravada no meu coração. E desde então eu fiquei comendo. Eu acordava e comia lanchinho, e almoçava, e comia de novo outro lanchinho. Independente de ficar enjoado ou não, eu comia.
porque eu tinha que sobreviver e eu comia. E comendo assim, o meu corpo começou a engordar um pouquinho, fiquei com melhor imunidade. Então, normalmente, quando a pessoa faz quimioterapia, tanto o glóbulo branco e vermelho, né, a hemoglobina, eles abaixam o nível. Então, tem muitas pessoas que ficam com um nível muito baixo, mas como eu continuamente comia, então o nível subia, a hemoglobina continuamente subiu. E aí o médico falou, nossa, o que você faz para... Seu corpo está tão saudável assim, você está muito saudável, o médico me falou. E porque eu estava com câncer, esse câncer terrível, e eu pensava que por isso eu ficaria fraca. Então o médico falou para mim que eu estava muito saudável. Realmente, isso não existia aos meus olhos, mas foi Deus quem falou isso para mim, né? Eu sentia isso. E recebendo a quimioterapia, olhando para o lado, as pessoas ao redor, fazendo esse tratamento, elas ficavam enjoadas, vomitavam. E olhando para isso, até lá no hospital eu comia, via as pessoas vomitando e comia. E as enfermeiras falavam para mim, nossa, isso é um milagre. Não sei o que você está fazendo, mas continua com isso. Eu, seguindo a palavra, simplesmente estava vivendo assim, mas para eles enxergavam isso como um milagre. E assim, às vezes, no meu estômago, começou a surgir começou a surgir o ácido, né, por causa da quimioterapia. E aí, o pastor, quando ele tinha tempo, ele respondia. E aí, ele falou para mim, irmã, então, o ácido do seu estômago não surge só para quem tem câncer, mas até uma pessoa normal, ela sente essa gastrite no estômago. Mas a doença começa com doença. Mas quando Jesus Cristo vem, toda doença acaba. O problema, ele começa como problema, mas quando esse problema se encontra com Jesus Cristo, esse problema é resolvido. Por isso, começando em Gênesis, a terra estava vazia, mas quando entrou a luz, entrou ordem, ficou tudo organizado. Em João capítulo 2, faltava vinho, mas Jesus Cristo preencheu. Em João capítulo 4, 5, 8, 12... Então, todas as histórias da Bíblia começaram como problema, como doença, mas se encontrando com Jesus Cristo, tudo foi resolvido. Ele começou a me ensinar isso, e no meu coração, é verdade. Então, essa gastrite também não é nada. E aí, eu fiquei de novo em paz no meu coração, começou a surgir esperança no meu coração, e eu não fiquei mais preocupada. E ficando com câncer e fazendo tratamento, eu tive muitos dias felizes. Realmente, a esperança que eu não tinha antes pôde surgir no meu coração. Eu pude ficar muito agradecida, feliz. E a palavra libertou o meu coração, a fraqueza da minha pessoa, o meu defeito. Tem a palavra que diz para não ver isso, né? Então, eu sempre me via como uma pessoa carnal. Se a igreja não combinasse com o meu coração, a qualquer momento eu partiria da igreja. Eu tinha esse coração, né? Eu não dependia, não acreditava no pastor. Mas a Bíblia dizia para eu não ver essa minha pessoa. E realmente eu me libertei dessa minha pessoa. E agora, sabe o que eu digo? Quando perguntam quantos cânceres você tem? 3. Eu tenho o câncer do útero, do estômago e do pensamento. Mas a palavra me libertou disso. Eu fiquei com câncer, mas depois disso eu me tornei uma pessoa mais feliz. Me tornei uma pessoa mais saudável. Por isso, no mês de agosto, acabou o meu tratamento contra o câncer. E a minha família falou, vamos fazer a formatura. Porque no mês de maio, a minha filha, ela fez a formatura, né? E tinha aquela roupa de formatura. E aí todo mundo falou, vamos fazer a formatura. E eu fiz a formatura do câncer. Eu não tenho mais câncer. Agora eu sou completamente normal.
E assim, no mês de setembro, eu voltei para o meu trabalho e todo mundo se assustou. Nossa, não tem como me imaginar você com câncer. E no mês de agosto eu acabei a quimioterapia, fui para Nova York, eu me encontrei com o pastor Park, que é como o salvador da minha vida, né? E no mês de agosto, de setembro eu voltei para trabalhar, e no mês de dezembro eu fui para o acampamento de Dallas, encontrei o pastor de novo. E realmente é como se fosse uma injeção de ânimo, né, que a igreja me deu. E novamente no mês de abril eu fui para Nova York testemunhar, e agora de novo eu vim aqui testemunhar. Eu estou vivendo uma vida inimaginável. E na igreja de Kansas tinha o pastor Chung Jae-yeon, e ele continuamente falava para mim: olha, Deus, a irmã recebeu uma palavra que vem de Deus. Eu não gostava disso. Por quê? Eu queria viver da minha vontade, eu não queria viver presa à palavra de Deus. Mas o pastor falava para mim: irmã, porque é muito carnal, é muito difícil, por mais que eu queira amar o seu espírito, mas é difícil, porque a irmã é tão carnal que não tem um espaço para o espírito, né? Então eu não tinha como sumir aquela raiva que eu tinha contra aquele pastor, mas um dia eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 5, né? E está escrito que Deus, que Jesus Cristo, ele não viveu por ele, mas ele ressuscitou por aqueles filhos, né, dele. Eu não sabia de onde estava essa palavra, porque eu não tinha interesse. Mas o pastor, de repente, o pastor ele pregou a palavra, e essa palavra, ele pregou exatamente sobre essa palavra. Essa palavra entrou no meu coração. Eu ficar com câncer foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus é eu viver por esse Jesus Cristo que morreu por mim. Deus me deu uma nova direção. E, mais uma vez, enquanto eu estava indo para a igreja, o pastor me ligou e falou: irmã, agora tem uma coisa que a irmã tem que se lembrar. O que é isso? Por mais que a pessoa seja carnal, por mais que tenha muitos defeitos, por mais que, assim como está escrito, né, que o pastor falou em inglês, né, que os ímpios não poderiam herdar o reino dos céus, né, mas ele falou em inglês: but washed, but sanctified, but justified, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados. E o pastor falou: irmão, uma coisa você deve se lembrar na sua vida espiritual, do mas. Eu fiquei muito agradecida, porque eu não consigo decorar os versículos da Bíblia, mas, mesmo que seja difícil, lembre-se do mas, e assim todos os problemas serão resolvidos. Então, o servo, ele mastiga toda a palavra e coloca na nossa boca toda mastigada, né? E eu agradeço muito por esse servo, eu agradeço muito pela igreja. Eu sou uma pessoa que recebi muita graça. Não é porque eu queria acreditar, mas eu escutei a palavra do servo, e essa palavra entrou no meu coração como poder e ressuscitou essa pessoa que estava morta e fez voltar à vida e fez ficar nesse lugar. Eu sou uma pessoa completamente inútil, né? E agora, da noite para o dia, eu me tornei muito famosa, né? Tá escrito que não tendo nada, mas possuindo tudo, né? Fracos, mais fortes. Então eu acredito nessa palavra. O pastor falou para mim: vai lá e ilumina, né? Então, uma pessoa que não conhece a igreja. E eu falei: sim, eu sou uma pessoa que tenho a luz. E essa pessoa falou para mim, né? Incrível, realmente. Eu sou uma pessoa incrível mesmo, né? Porque Deus me deu coragem. Eu entrei na faculdade, né? E até agora, para dar aula, eu não tenho mais dor.
Todos os dias eu ficava doente, mas agora não tenho mais nenhuma dor. E 3 dias antes de vir aqui, eu quase fiquei gripada, né? Aí eu falei para mim, não, se você vir aqui, gripe, você vai cair, Aí essa gripe também fugiu de mim. Eu vindo aqui também, eu não estou me sentindo cansada. É um mundo inimaginável. O meu marido veio junto também. E eu recebi uma graça muito incrível de Deus. Se eu tivesse mais tempo, tem muitas coisas que eu queria falar, mas agora eu já tenho que finalizar. E Deus, Ele troca a pessoa pela palavra. E quando a palavra entra, a escuridão vai embora, a doença vai embora. Então a gente não pode ver isso em nenhum lugar desse mundo, somente dentro de Jesus Cristo. Por isso eu sou muito feliz, alegre, e eu digo, pastor, eu sou muito feliz, eu não tenho como falar outra palavra, realmente eu fico muito agradecida. E o pastor Yongmo também que me chamou aqui, eu agradeço muito a ele, e também pelo pastor Oksu Park, eu tenho uma música que eu canto para ele no meu coração. Realmente, lembre-se do servo de Deus. Ele me deu esperança. Essa palavra é o que me dá esperança e é a palavra que me deu vida. É uma palavra que me fez ressuscitar. Essa palavra se tornou música no meu coração. Disseram para não chorar, mas novamente eu estou chorando. Eu continuamente sou a mesma pessoa, né? Se alguém me der um elogio, eu fico feliz também. Então, o que não combina com o meu coração, eu sentia fardo, né? Mas agora surgiu um coração de ultrapassar esse fardo. E eu não precisar ficar presa à minha pessoa, por isso eu fico muito agradecida. E esse trabalho feito pelo Senhor, eu agradeço muito por isso. E poder estar aqui junto com vocês, eu poder testemunhar diante de vocês, eu quero glorificar a Deus.